Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Henrique e hoje nós vamos ver uma aula sobre conjuntos. Nessa aula nós vamos abordar alguns conteúdos, o que são conjuntos, relação de pertinência, subconjuntos, subconjuntos por propriedades, igualdade de conjuntos, relações e as operações com conjuntos, que são união, intersecção e diferença. Vamos começar primeiramente simplificando para vocês o que são conjuntos nesse nosso primeiro momento. Pois bem, conjunto é uma coleção ou agrupamento de objetos. Como assim? Suponhamos aqui que eu tenho o conjunto A, igual a 1, 2 e 3. O A representará o meu conjunto e entre chaves eu coloco os meus elementos, que são os objetos que eu estou agrupando. Nossa, mas ainda não está fácil de entender. Imagina que você tem um guarda-roupa. E dentro desse guarda-roupa você tem jaqueta, calça, camiseta. A jaqueta, a calça e a camiseta são os elementos do seu conjunto guarda-roupa. Só que na matemática nós usamos ou letras ou números, né? Para representar o conjunto, nós colocamos uma letra maiúscula, nesse caso a letra A. E para representar os elementos, se forem números, nós só colocamos os números, e se forem elementos, nós colocamos as letras minúsculas, certo? Podemos representar também os conjuntos por meio desse diagrama. Então, eu coloco dentro desse círculo os elementos e falo que o conjunto A é esse daí. E posso também ter conjuntos que possuem apenas um elemento. Então, o exemplo 2 aí, o conjunto B, possui apenas um elemento. Nesse caso, nós chamamos de conjunto unitário, que também pode ser representado por meio do diagrama. E o terceiro conjunto que eu vou dar como exemplo é o conjunto vazio, que é representado pelas chaves, sem nenhum elemento dentro, ou por esse zero com um risco no meio, né? Nós vamos ver mais à frente que o conjunto vazio ele vai ser um subconjunto. Como assim? Nós vamos ver mais para frente como trabalhar com isso. Também pode ser representado por meio de diagrama. O que nós entendemos até aqui? Que conjunto é uma coleção ou agrupamento de objetos. Vimos também que tais objetos são denominados elementos. Outro exemplo de conjunto, conjunto das vogais. V é igual a, E, I, O, U. As 5 vogais serão os elementos que pertencem a esse conjunto, conjunto V. Se eu pergunto quais são as capitais do Brasil, o Brasil possui apenas uma capital. Então, o conjunto C, capital, será igual a Brasília, terá apenas um elemento. Quando o conjunto tem apenas um elemento, ele é chamado unitário. E se eu perguntar assim, quais estados brasileiros são banhados pelo Oceano Pacífico? Nenhum, porque os nossos estados são banhados, os estados que são litorais, pelo Oceano Atlântico. Então, há conjuntos denominados vazios, os quais não possuem elementos. Nesse exemplo, não possui nenhum elemento, podendo ser representado só pelas chaves ou pelo círculo com um risco, certo? Agora a gente vai ver o que é relação de pertinência. É uma coisa mais assim simples de se analisar. Dado novamente o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, eu vou analisar o seguinte: elemento, conjunto. Esse elemento pertence a esse conjunto? Então, o elemento A pertence ao conjunto das vogais? Pertence. E quando pertence, nós utilizamos esse símbolo, símbolo de pertencer. O O pertence ao conjunto das vogais? Pertence, então nós usamos esse símbolo. O H não pertence, então nós utilizamos o mesmo símbolo com um traço. O T também não pertence, então nós também utilizamos o mesmo símbolo com o traço. Sem o traço significa que pertence, com o traço significa não pertence àquele conjunto. Agora nós vamos trabalhar com subconjuntos. O que é um subconjunto? Aqui está de uma maneira mais complicada de se entender, mas eu vou simplificar. Dado um conjunto A, B, C, D. Se eu tenho outro conjunto, um conjunto B, que é só A, B, C, eu vou falar que ele é subconjunto.
Por quê? A nossa regra diz o seguinte: um conjunto B é subconjunto de um conjunto A quando todos os elementos de B pertencem a A. Então, todos os elementos de B pertencem a A. O A, o B, o C. Dado outro conjunto aqui, conjunto C, A, C, D. A letra A, C e D pertencem ao conjunto A? Pertencem. Então, o conjunto C é subconjunto, ele é um pedaço do conjunto A. Conjunto D, AB, as letras A, B estão no conjunto A? Sim, então D também é subconjunto. Conjunto E, a letra E, um conjunto unitário, a letra E está no conjunto A? Não, então E não é subconjunto de A. Regrinhas. Se um conjunto B é subconjunto de um conjunto A, dizemos que B está contido em A. O que é contido? Ele está dentro. Então, é como se esse conjunto estivesse dentro de um conjunto maior. E representamos da seguinte maneira: B contido em A. Se um conjunto A tem como subconjunto o conjunto B, dizemos que A contém B. Ou seja, a tem dentro dele o conjunto B. E representamos da seguinte maneira: A contido em B. Para saber quantos subconjuntos um conjunto tem, usa-se a seguinte fórmula: 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Como assim? Aqui eu tenho um conjunto Z, A, B e C. Quantos elementos tenho? 3. Então, no lugar do n aqui, eu vou colocar 3. 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 3, que nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2, que dão 8. Então, eu terei 8 subconjuntos possíveis, ok? Como que eu começo o subconjunto? O primeiro subconjunto que está contido em todos os conjuntos é o subconjunto vazio. Então, é o primeiro. Regra: subconjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Depois, eu vou pegar elemento por elemento e separá-los. Então, eu vou pegar o elemento A, o elemento B, o elemento C e separá-los. Já descobri mais 3 subconjuntos. Agora, eu vou juntando A com B, A com C, B com C e descobri mais 3, ok? Não convém colocar B e A novamente. Por quê? Porque se eu falar que dentro do guarda-roupa eu tenho calça e camiseta, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho camiseta e calça. Então, a gente vai ver daqui a pouco a igualdade de conjuntos. Então, eles são iguais, ok? E, por fim, nós dizemos o seguinte: todo conjunto tem um subconjunto igual a ele. Ou seja, o último subconjunto aqui vai ser o próprio conjunto, A, B e C. Aqui nós temos os 8. Começa com vazio, elemento por elemento, pares de elementos e, por fim, o próprio conjunto. Se fosse 4, daí ampliaria aqui para 16 possíveis, ok? Mas é assim que a gente descobre quantos subconjuntos tem um conjunto. Subconjuntos por propriedades. Do que se trata isso? Quando podemos demonstrar qualquer elemento de um conjunto por meio de uma única notação, dizemos que essa é uma propriedade. Ou seja, dado o conjunto dos dígitos, D é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Podemos formular a seguinte propriedade: D é igual a x, tal que x é um dígito. Ou seja, quaisquer que sejam os valores daqui que eu coloque para x, vai satisfazer a minha propriedade. Se eu colocar todos, vai satisfazer a minha propriedade, ok? É uma forma de reduzir o conjunto, quando o conjunto é muito grande, né? Isso vale na questão de subconjuntos. Então, dado um conjunto A, 1, 2, 3, 4, onde queremos apenas os números pares, determinamos a seguinte propriedade: P é igual a x, tal que x é par. Logo, uma das possibilidades para o subconjunto P é P ser igual a 2 e 4.
ok? É uma maneira de representar subconjuntos, ok? O que eu falei que nós iríamos trabalhar? Igualdade de conjunto. Quando que um conjunto é igual a outro? Dizemos que um conjunto A é igual a um conjunto B quando todos os elementos de A são iguais aos elementos de B. Exemplificando, dado um conjunto A 1, 2 e 3 e um conjunto B 3, 2, 1, podemos afirmar que A é igual a B, independente da ordem que estão os elementos. Em contrapartida, dado um conjunto A 1, 2, 3, 4 e um conjunto B 1, 2, 3, 5, dizemos que A é diferente de B, uma vez que o elemento 5 não pertence a A e o elemento 4 não pertence a B. Ah, mas todos os outros pertencem. Independente. Independente tem que ser todos pertencentes aos dois conjuntos. E as relações que nós trabalhamos até o momento foram essas. Quando eu tenho elemento para conjunto, eu posso dizer que ele pertence ou não pertence. Subconjunto para conjunto, ele está contido ou não está contido. E conjunto para subconjunto, ele contém ou ele não contém. Ok? Agora nós vamos trabalhar com operações de conjuntos. União, intersecção e diferença. União de conjuntos. A união de dois conjuntos é a junção de todos os elementos de um conjunto com outro, formando um novo conjunto. Como assim? Eu tenho o conjunto A, 0, 2 e 4, e o conjunto B, 1, 3 e 5. A união deles basta juntar todos os elementos. Então, gera-se um novo conjunto, A união B, que é representada da seguinte maneira: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu só juntei os elementos. Isso é união. Intersecção é quando, dado dois conjuntos, a intersecção desses é o que há em comum a ambos. Ou seja, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9. Conjunto B, 2, 3, 5, 7, 11. O que tem em comum entre eles? Essa é a representação de intersecção. A intersecção B será 3, 5 e 7. Como que nós vemos isso? Da seguinte maneira também, ó. Aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B, e o que está aqui no meio é a intersecção entre eles, o que há em comum. Então, esse é um novo conjunto, a intersecção entre A e B. E a diferença entre dois conjuntos ocorre pelos elementos que pertencem exclusivamente a um desses. Como assim? Tem o conjunto A, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, aqui está o conjunto A. Conjunto B, 2, 3, 5, 7 e 11. Aqui está o conjunto B. Eu quero que pertence exclusivamente a A. Então, A menos B. Conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9. Conjunto B, 2, 3, 5, 7 e 11. O que pertence só a A. Então, eu vou excluir aqui tanto B quanto os elementos em comum. Ou seja, a diferença A menos B será igual a 1 e 9. Os elementos que pertencem exclusivamente a A. Se fosse B menos A, os elementos que pertencem exclusivamente a B, 2 e 11. E assim nós fazemos a diferença de conjuntos. Essa foi a nossa aula. Desejo bons estudos a todos e espero que tenha contribuído no conhecimento de vocês. Até a próxima.